E falando ainda de pandemia, aqui no Seu Direito tem um assunto que está agora em pauta que a gente precisa falar, que é sobre a guarda compartilhada. E tem muita gente com dúvidas do que pode fazer, do que não pode, como pedir essa ajuda. Por isso que nós, da CBN, aqui no quadro Seu Direito, pedimos a ajuda da advogada, a doutora Priscila Cury, que está aqui hoje com a gente. Muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Um assunto que a gente precisa falar porque está acontecendo, né? Eu quero saber como que fica, né, o direito às visitas no caso da guarda compartilhada. Tem a possibilidade da suspensão por medo, né, da Covid-19? Bom, vamos lá. A regra geral, as visitas devem ser mantidas, viu, Ciane? Os pais, eles devem tomar todo o cuidado necessário, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias para preservar a saúde dos filhos. A pandemia, por si só, não justifica que as visitas ocorram de forma não presencial, desde que observadas as cautelas necessárias, né? O que não pode é haver um distanciamento completo daquele genitor prejudicando o convívio aí com os seus filhos. A gente tem que tomar cuidado, Ciane, para que um dos genitores não utilize essa justificativa da pandemia para afastar o filho do outro genitor, né? Então, em regra, deve ser preservado o convívio aí, utilizando aí as cautelas necessárias. Entendi, mas em alguns casos, por exemplo, vamos supor, a mãe tem a guarda compartilhada, né, com o pai, porém a criança vive com a mãe. Vamos supor que o pai trabalhe como médico, enfermeiro em um hospital e corre esse risco de ser contaminado, e a mãe conversa com ele e fala, não, olha, eu acho melhor agora, durante a pandemia, fazer essa suspensão por enquanto. A mãe pode pedir isso se ela achar que a criança corre risco de ficar com o pai, ou ao contrário também, existem crianças que vivem com o pai, né, e tem a visita da mãe. Pode pedir essa suspensão? E como que é feito isso? Porque é em caráter de emergência, né, no meio de uma pandemia? Sim, sim, é possível sim, viu? A gente está em meio à pandemia, pode ser feito o pedido de urgência, o Poder Judiciário está trabalhando remotamente. O ideal é que se faça uma composição, né? Porque em determinadas situações em que não está muito bem delimitada essa situação de risco, vai ter que ser feito um estudo social e nesse momento está prejudicado esse estudo social presencial, que normalmente é feito em razão do isolamento, das medidas de afastamento. Então, vamos lá, se um dos pais está mais exposto ao risco de contaminação por força da profissão dele, da profissão que exerce, por exemplo, médico, enfermeiro, como você deu um exemplo, sim, que está na linha de frente de enfrentamento à Covid, pode haver sim a suspensão temporária dessas visitas presenciais, que devem ser mantidas pelo menos de forma virtual até que a situação de isolamento melhore, né? A gente tem uma outra situação também, se ficar demonstrado, por exemplo, que a genitora dos menores tem uma comorbidade, que ela está num grupo classificado como de risco no combate à Covid, e pode ser pleiteada também a alteração temporária desse regime de visitação para proteger a mãe, cujos filhos têm uma tenridade e desde que seja garantido também o convívio deles com o pai para preservar a continuidade do vínculo afetivo. entendi. Então, e por outro lado, se existe ausência de indício de risco concreto para a saúde dos menores, o pedido de suspensão não pode prevalecer, deve ser mantida a visita presencial para não afetar aí o vínculo de afetividade com os pais. Se vê, a gente está há um ano aí em pandemias, imagina se tivesse suspendido completamente as visitas, né? Prejudica muito esse vínculo de afetividade com aquele genitor que foi afastado. Entendo, claro. Agora, vamos supor, como você deu esse exemplo, né? Se a mãe tem algum problema de saúde e corre o risco, estando com as crianças em casa, e aí ela passa essa guarda temporariamente para o pai. O pai pagava pensão para essa mãe que tinha, né, convivia, morava com a criança, tinha a guarda da criança.
como é que fica a situação da pensão? Se o pai começa a arcar com essa responsabilidade do filho vir morar com ele durante um tempo, né, que seja algo, né, vamos supor, temporário aí, ele pode parar de pagar a pensão? Olha, em princípio, ele não pode parar de pagar a pensão, tá? Ele pode entrar com pedido revisional para uma redução aí proporcional do que ele passou a assumir, além do que além do trivial aí de finais de semana. Mas ele não pode parar completamente, não, porque a mãe já tem aqueles compromissos fixos mensais que não se interrompem com a pandemia. Por exemplo, ela paga a internet para o filho ter aula online, esse boleto continua vindo, ela paga a escola é feita em nome dela, contrato em nome dela, ela continua com os boletos e assim por diante. Então, pode sim haver uma redução proporcional por esse período e depois se restabelece. Entendi. E tudo isso tem que ser feito no papel, com o juiz, com o advogado? Como é que isso pode ser feito para não ter um problema posterior? Olha, para evitar realmente um litígio futuro ou uma cobrança de alimentos que não foram pagos, o ideal é que se faça pelo menos, ao menos, um acordo assinado entre ambas as partes, tá? Um acordo escrito em que ambas as partes assinem, se comprometendo com essa redução, para que estejam seguros aí de que houve essa tratativa nesse sentido. Sim, entendi. Bom, eu acho que assim, tudo vai também do bom senso, da gente saber que as pessoas estão passando por dificuldades financeiras neste momento, então, assim, às vezes as duas partes, então eu acho que nada melhor que uma conversa, né, aberta para mostrar a situação de cada um e ter esse bom senso. De repente, se a escola deu um desconto, né, que seja 30%, 40%, porque as aulas estão só de forma online, remotas, então, que isso seja passado para o pai ou para a mãe, para quem paga a pensão alimentícia, e ter esse bom senso para ter esse acordo que seja de forma temporária, e como você disse, né, o importante é estar registrado de alguma maneira, assinado pelas duas partes, para não ter um problema futuro. Agora, a ausência de uma das partes, você acha que tem como ser compensada futuramente? Sim, pode ser compensado, sim. Aquele genitor que ficou privado durante todo esse período aí de convívio, ele pode combinar com a genitora ou vice-versa, de depois ficar mais tempo com as crianças, né, com os filhos. É imprescindível que ocorra esse convívio de uma forma saudável, garantindo que a criança está protegida em todos os aspectos. Então, se eles decidirem por uma suspensão temporária, depois é viável, sim, que haja uma compensação, né? É imprescindível aí que eles tenham bom senso e entrem, entrem em sintonia, em acordo, porque recorrer ao judiciário é sempre a última hipótese, né? Se eles podem ter de bom senso aí, equacionar isso, é o melhor caminho, sem dúvida. É isso mesmo. E sempre pensar no bem-estar da criança, né? Afinal de contas, acho que esse momento que a gente está vivendo já está bem difícil emocionalmente para as crianças. Eu falo que elas estão bem mais resilientes do que nós. Então, acho que as duas partes também têm que pensar nessa situação, no bem-estar da criança. Então, eu acho que assim, ficou muito claro que existe sim a possibilidade de pedir essa suspensão da guarda compartilhada, como que deve ser feito. Em caso da suspensão, a pensão alimentícia continua sendo paga ou não? Eu acho que são muitas dúvidas que acontecem num momento como esse, difícil, né? Que acho que ninguém nunca passou, então a gente tem essas dúvidas. Então, já te agradeço desde já por esclarecê-las, e eu tenho certeza que muita gente usufruiu dessas respostas suas, viu, doutora Priscila? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ciane, é um prazer, estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada, tchau, tchau. Sim.